Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quem vos fala é a pastora Deise Carvalho Antunes. Hoje, excepcionalmente, eu quero deixar um vídeo aqui, para o Facebook e também vou postar no meu canal do YouTube. É uma revelação que o Senhor me deu na madrugada e mexeu bastante comigo essa revelação e eu senti da parte de Deus de passar, de compartilhar com vocês. Eu quero deixar uma leitura da palavra de Deus que está em Ezequiel 8. Essa leitura, eu vou falar alguns versículos apenas, de que quando Deus fala com Ezequiel, com o profeta Ezequiel, e ele pega ele pelos cabelos e leva ele até Jerusalém e diz assim: eu vou te mostrar algumas coisas. E aí diz assim: e disse-me, filho do homem, versículo 5, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei eu os meus olhos para o caminho do norte, e eis que, ao norte da porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do santuário, mas ainda tornará a haver abominações maiores que esta. Então, eu quero passar para vocês o que Deus me mostrou, e é interessante de que quando Deus nos revela algumas coisas, a gente fica meio que dormindo, meio que acordado, ouvindo o guardinha da rua apitando, passando, e você fica naquela, você não sabe se está dormindo ou se está acordado, mas você está vendo, você está tendo aquela visão, aquele sonho. E neste sonho que eu tive, eu estava numa casa com meu esposo e a minha irmã, preparando um alimento, preparando uma refeição, e nós terminávamos e íamos descansar. E aí, de repente, eu acordava daquele cochilo e falava, olha, tá na hora, vamos. E a gente se arrumava rápido e saía, e eu e a minha irmã entrávamos num ônibus. Esse ônibus tinha poucas pessoas dentro dele, e do lado da minha irmã sentava-se uma mulher, e ela dizia assim, meu esposo é um motorista, só que ele já vai passar o posto dele para outro, né? Já está dando a hora dele, né? A carga horária dele. E eu estava sentada atrás, eu ficava olhando, né? As duas conversando, de repente quando eu olhava, aquele motorista, ele não é que ele passava, que ele saía, alguém tirava ele dali do banco do motorista e já entrava outro. E quando eu olhava para fora, eu via ele dentro de uma casa toda iluminada e ele de joelhos agradecendo a Deus por ele ter passado, ter concluído o seu dia de trabalho. E ali continuava, né, aquele outro motorista continuava o percurso e num determinado lugar eu descia. Só que aí eu já estava sozinha. E eu chegava com aquele alimento em uma casa. E quando eu entrava naquela casa, os móveis todos normais, mas no canto da sala havia uma cadeira muito grande. E um demônio sentado naquela cadeira. Enorme. O diabo sentado ali. E eu estava com uma presença, alguém do meu lado. Eu não estava com a minha irmã, não estava com meu esposo, mas eu sentia uma presença. E aquela mão vinha e me levava próximo daquela visão. E eu não temia, eu não tinha medo. E quando eu chegava ali, eu via perfeitamente o formato dele, com aquelas unhas enormes, com aquelas escamas no corpo, aquele visgo que escorria pelo seu corpo, aquele cheiro terrível, e ele dando gargalhadas. E eu via claramente os detalhes, o seu dente, os dentes assim, com serra de um lado, serra do outro, e aquela ponta enorme. E ele tinha uma criança no seu colo. Uma hora eu via como uma criança, outra hora eu via como uma pessoa adulta. E ele ria, e ele ia no rosto, e ele mordia e arrancava assim os pedaços. E eu entrava assim numa angústia muito grande, eu falava, Senhor, não permita, Senhor, não deixa. E eu puxava, e eu tentava puxar. E o Senhor dizia assim, você trouxe o alimento,
mas ele está dando legalidade para o diabo. Então eu não conseguia tirar ele de cima, né? E isso era com a criança, outra hora já era jovem, daí a pouco já era adulto, e eu ficava naquele sentimento de tentar libertar aquela pessoa dali. E de repente o Senhor permitia que aquele demônio me enxergava, ele virava o rosto, quando ele virava, a feição dele terrível, tenebrosa, e o olho dele parecia um olho de cobra, mas virava para todos os lados ao mesmo tempo. E ele dizia assim: eu não posso te tocar, contigo e com vários, com muitos que são como você, eu não consigo. E eu não consigo nem me aproximar, porque o odor que vocês exalam e o gosto que vocês têm me desagrada. E aí aquela mão me puxava novamente e me tirava daquele lugar. E eu acordei daquilo num sentimento assim, muito combatida, muito... não sei expressar o que eu senti, né? No momento em que eu despertei, eu dobrei os meus joelhos, eu fui orar a Deus, falei: Senhor, me dá interpretação, o que é isso, Senhor, o que significa isso? O Senhor me deu essa passagem bíblica de pessoas que estão fazendo aquilo que o inimigo oferece. Ele vem com aquele latão velho enferrujado, né? Que ele dá uma maquiada, ele dá um banho, banhada a ouro, né? E fala: olha, tá aqui, é lindo, né? Tá aqui. E a pessoa se ilude com vícios, com as práticas deste mundo. Muitos aí estão dizendo: imagina, Deus é bom, Deus não está preocupado com isso, né? Isso aqui não tem nada. Realmente, Deus é bom o tempo todo. Mas ele não se deixa ser afrontado. E as pessoas desrespeitam a Deus. Aqui está dizendo: viste, filho do homem, o que eles estão fazendo? Grandes abominações, mas você vai ver coisa pior. E ele olhava e havia répteis, animais abomináveis, ídolos que estavam pintados na parede, e até o sacerdote, diz aqui, anciões da casa de Israel, que estavam diante do Senhor, e eles ofereciam o seu aroma, como se achasse que aquilo estava sendo aceito por Deus. Outros se voltavam para a banda do sol, para fazer as suas petições ao sol. E o que é que significa esse sonho? Primeiro, Deus vai mudar aí o cajado, vai passar lideranças. Quem está em cima vai para baixo. Os pequenininhos do Senhor, os humildes, vão tomar posições. E aqueles que estão terminando a carreira vão guardar a fé. O Senhor vai tirar, porque já concluiu o seu trabalho. Eu estou aqui falando isso contigo, talvez seja eu, talvez seja alguém que vai assistir esse vídeo, ou às vezes até nem vai assistir. Mas o Senhor, aquele que está preparado, aquele que está na sinceridade com Deus, aquele que está pregando a palavra da verdade, não com profetada, não com interesse de ficar rico, não com interesse de ser estrelinha, mas aquele que verdadeiramente quer que Cristo cresça e ele quer ser o menorzinho, que está na posição, o Senhor vai tirar, vai guardar para ele e vai passar o bastão. Sabe aquela corrida que tem, que os atletas vão correndo e quando chega num dado momento passa o bastão para o outro? Deus me mostrou claramente isso. E aquele que está agindo, né, com licença da palavra, nessa palhaçada que a gente está vendo aí, que muitos dizem cristão,
Não é isso como diz a palavra? Muitos dizem ser Israel e não são. Muitos dizem ser cristão, mas não são. O Senhor vai simplesmente tirar e colocar outro no seu lugar. E o inimigo da nossa alma, ele não brinca. Ele não deixa de ser diabo. Ele é diabo 25 horas por dia. Ah, mas o dia só tem 24 horas. Ele é espiritual e ele está o tempo todo tentando destruir. Ele está aí usando pessoas para destruir as crianças. Ele tem os seus veículos, aqueles que dão legalidade a ele. E muitos que não têm força, que se ilude com o que ele oferece. E daí a um tempo ele começa a minar, destruir a sua casa, destruir seu casamento, destruir a finança, trazer doença. E ele está aí fazendo o quê? Rasgando nos dentes. E a pessoa não acorda. Né? Crente fanático, como eu disse no vídeo passado. Crente fanático. Deus não precisa disso. Então, eu vou ser bastante explícita aqui, porque o Senhor me ordena desta forma. Abre uma brechinha. Abre só uma lacunazinha para ele. Ramanai, Ramassúria, Lamanto. Abre só uma lacunazinha e veja a derrota que ele fará. Porque não adianta ser filho de crente, porque filho de peixe, peixinho é, filho de crente não é crentinho. Não adianta achar que porque você tem uma pessoa que está ali lutando para tirar o diabo de cima, a pessoa está orando, a pessoa está jejuando, a pessoa está clamando, está buscando palavra, mas aquele que tem o livre-arbítrio, que está dando legalidade, vai sofrer as suas consequências. Quando a gente não consegue, meu amado e minha amada, é porque cada um tem o seu livre-arbítrio de escolha. E nem todos vão se salvar. Muitos, a maioria não vai. E muitos dos que estão dentro das igrejas, que se dizem cristãos e não são, adotando coisas, né? Posezinhas, roupinhas, sensualidadezinhas, musiquinhas, né? Coisas que, mas você está criticando, é a vida do outro. É aquilo que eu acabei de falar. Abre a brecha e deixa ele entrar. Não tem problema. A palavra de Deus diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. E Deus já tem um tempo, de um ano para cá ou mais, que Deus está separando aqueles que são seus. Então eu não poderia deixar passar essa palavra. Aqui o Senhor termina esse texto de Ezequiel 8, né? E ele está dizendo assim: há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, e tais abominações que se fazem aqui, enchem a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar ao ramo do seu nariz. Essa palavra aqui, ela não é só para Israel, não. Ela está totalmente compatível com o nosso tempo. E aí ele diz: por isso também eu trarei com furor, e o meu olho não os poupará, não terei piedade, ainda que eles gritem aos meus ouvidos com grande voz, contudo eu não os ouvirei. Então eu peço a você que compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos verdadeiramente descer do muro, tomar posição de servo do Senhor e parar de brincar, porque Satanás não está brincando. Muitos estão aí preocupados em viver da obra. Eu quero vir fazer a obra, que eu quero viver da obra. Ninguém mais quer trabalhar, né? Preocupado com tantas
tantas coisas, com tanto luxo. E aí a gente para olhar e vê lá na Líbia, talvez pessoas que tinham tanta condição financeira, o mar jogando seus corpos de volta. Perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu tudo, e agora o mar devolve os seus cadáveres. Nós não estamos num tempo de brincar. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. E você, meu querido e minha querida, que ainda está achando que esse mundo tem algo de bom para te oferecer, busque ao Senhor. Clama pela tua casa. Clama pelos teus filhos. Ensina os teus filhos a palavra. Para finalizar, eu quero deixar 2 Timóteo 3, o versículo 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Os homens maus enganam, são enganados, mas aquele que é fiel à palavra permanece naquilo que você aprendeu, daquilo que você foi inteirado, sabendo quem é que foi que te ensinou. Se é Deus que está te ensinando ou se é aprendizado de homens. Vamos nos posicionar, vamos orar, vamos buscar, porque o tempo está findando e o Senhor continua falando. Então vamos dar ouvido àquilo que a palavra de Deus fala. Em Apocalipse, várias vezes ele repete às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Deise.